autoridade e submissão. É isso. Não é? Para ter autoridade tem que saber ser submisso. Ah, com certeza. Não é? Senão você vai ter problema aí, né? Romanos 11, 33 a 36, o texto nos narra assim, ó. Ó profundidade de riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Amém? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, nós temos aqui em Romanos 11, 33 a 36, que fala sobre a maravilhosa sabedoria de Deus e os desígnios dele. Amém. Então, nós hoje estamos aqui. O reino de Deus põe fim à nossa independência e nosso individualismo. Na igreja não há democracia, mas teocracia. Democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Mas a igreja não é do povo, é de Deus. Portanto, na igreja temos uma teocracia, governo de Deus. No pecado nós éramos rebeldes e Deus, independentes de Deus, e éramos individualistas, independente dos homens. Mas agora batizamos em Cristo Jesus, estamos debaixo da autoridade e do governo de Deus. 1 Pedro 3,15. Então, hoje nós estamos debaixo do governo de Deus. Amém. E uma coisa, eu tenho que entender o que é ser submisso, o que é estar debaixo de uma autoridade, o que é respeitar uma autoridade, o que é entender uma autoridade sobre mim e entender que Deus colocou aquela autoridade. Aí sim, futuramente, quando eu for preparado para ter uma posição de autoridade, eu vou entender quem está submisso a mim. Então, mas para isso eu tenho que entender que eu estou debaixo da autoridade de Deus e que Ele é soberano sobre a minha vida. A soberania dele reina em todos os pontos da minha vida. Então, nós temos, entendendo isso, eu vou compreender. E é o que nós vamos colocar para você aqui hoje, né? Que é um dos problemas dentro da igreja, muitas vezes, é a pessoa não entender um líder e não respeitar. É verdade. Não é? Não, e é a confusão que traz, né? Ou seja, essa questão de ser submisso, né? Estar debaixo de uma autoridade. Hoje nós vivemos uma sociedade extremamente rebelde, não é? O príncipe desse século tem sido assim, tem agido de uma forma pesada, né, sobre a vida dos jovens, muitas vezes até crianças, né? Ou seja, essa liberalidade, né, no ensino, liberalidade, né, na educação, não é? Deixando as crianças à mercê das suas escolhas, da sua vontade, o que é melhor para elas, né? E isso vai gerando, então, essa perspectiva de termos crianças, pré-adolescentes, adolescentes, extremamente independentes, né? Autossuficientes, e isso afeta de uma forma muito forte essa questão do respeito, da submissão, da autoridade. Haja visto que nós temos aí percebido a quantidade de situações que estão acontecendo nas escolas, né? Alunos batendo em professores, alunos batendo em diretores, não é? Filhos batendo em pais, não é? Quantas situações que a gente tem visto desse espírito anarquista que tem agido na sociedade como um todo, não é? E isso, consequentemente, acaba o quê? Afetando nas igrejas. Não estou falando de que nós temos que ser aquelas pessoas subservientes, sabe? Aquelas pessoas que vivem debaixo de cabresto, né? Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que nós precisamos entender como que Deus vê essa questão, né, da autoridade e da submissão. Como que o Senhor, através das suas escrituras, que como nós lemos esse texto, a sua sabedoria está muito além, não é, do entendimento e do conhecimento humano, não é? Então, nós precisamos entender as escrituras, o que o Senhor fala sobre a autoridade, né, Guerra, e sobre submissão. Com certeza, né? Não é? Okay. E muitas vezes, Rogério, tem uma história interessante de uma mãe que ela não tinha um olho
E o filho foi crescendo e ele não queria que a mãe fosse nem na escola dele, para os colegas não ver a mãe sem o olho. E quando ele casou, ele proibiu a mãe até de ir na casa dele, para os filhos dele não verem a mãe dele que não tinha o olho. E ela foi entristecendo e depois ela ficou, ele mudou do local onde morava e tudo. E um dia ele voltou lá, ela já tinha falecido. E ela deixou uma carta para ele. Falou, olha, eu não tinha esse olho, porque quando você era pequeno, você não tinha o olho também. E eu tirei o meu olho e coloquei em você. Uau. O olho que está em você é meu. Não é? Então, muitas vezes a pessoa, ele rejeitou a mãe dele e ela era autoridade sobre a vida dele. Muitas vezes você rejeita a autoridade que foi mais que te ajudou, que mais ajudou na sua vida, e muitas vezes você é insubmisso, como o Rogério falou, que é questão da família, dos pais, né? Muitas vezes os pais criam os filhos respondem, os pais tratam os pais mal, cobram de coisas que eles nem condições tiveram. Isso é fugir da autoridade, não é? Nós temos que enxergar, a autoridade é honrar, e Deus, Ele ama quando a pessoa honra. Então nós temos que honrar a Deus, honrar os pais, honrar os líderes, e isso é muito importante. E essa senhora deu uma lição de moral, né? E outra coisa que aconteceu, ele não pôde fazer mais nada, que ela tinha falecido. Quando a gente ainda pode restituir, tudo bem. E quando você não tem essa oportunidade de restituir? Quantas pessoas que a gente trata na clínica com sentimento de culpa porque não pôde restituir, que quando foi a pessoa já não existia mais ou não estava mais ali, né? Aí carrega aquele sentimento. A gente tem que fazer um trabalho, né, muito forte para que a pessoa tire aquilo de dentro dela, aquele fardo, aquele peso, né? Olha, nós temos o primeiro item aqui, devemos nos submeter aos pastores e presbíteros e aos demais líderes e discipuladores. Verdade. Não é? Um dos problemas que eu vejo nessa questão aqui é que muitas vezes a pessoa acha que ela sabe mais do que o outro. Né? Talvez a pessoa está ali dando uma aula ou ministrando em algum lugar e fala assim, eu não vou sair daqui porque eu sei mais do que essa pessoa. Não é? Isso é até falta de respeito com a pessoa. Já não chega nem a ser insubmissão, chega a ser falta de respeito ou, mais uma coisa, falta de educação. Com certeza. Não é? Então nós temos que olhar isso de uma forma mais... E você falou aqui, Guerra, uma coisa importante a respeito dos filhos aos pais, né? Sim. Porque esse é um dos mandamentos, ou seja, estabelecidos pelo Senhor, ele é acompanhado de bênção. Bênção, é o único, né? É o único. Que cita as bênçãos. Exatamente. Né? Então, diz, ó, honra pai e mãe, e aí vem a segunda parte. Para o quê? Para que te vá bem. Isso. Quais dias? Todos os dias da sua vida. E é bem... Para que te vá bem todos os dias da sua vida. Muito, muito importante. Então, assim, nós vemos filhos mal educados, respondem os pais, sabe, pensam que sabe mais. Ah, vocês são antiquados, vocês viveram em outra geração, numa outra época. Hoje em dia é assim, queridos, mas a Escritura não mudou. A Escritura não mudou. A palavra do Senhor diz que passará o quê? Passará céus, passará tempos, eras, mas a palavra do Senhor, que diz? Jamais passará. Sabe o que é jamais? Nunca passará. Então, por isso que hoje nós vemos uma quantidade de filhos, sabe, que não consegue prosperar, não consegue, sabe, alcançar os seus sonhos, os seus projetos. Sabe por quê? Porque não honraram e até hoje não honra pai e mãe, não é? Sabe, honrar é colocar num grau mais alto, ou seja, é reconhecer o valor deles. Não quer dizer que honrar pai e mãe é você, sabe, se submeter a algumas coisas que não tem nada a ver. Sabe, você honrar quer dizer valorizá-los, dar importância por aquilo que eles são. Talvez você pode dizer assim, eu tenho N justificativas, sabe, para não amar esse homem, sabe, que fez isso comigo. Essa mulher, que muitos filhos chamam, né, a sua mãe de essa mulher, não é? Que fez isso comigo.
sabe, independente do que eles fizeram, são dignos de honrar por aquilo que são e não por aquilo que fizeram, ok? Então, se você que está nos assistindo tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, um dia você entregou sua vida, entregou seu coração, Senhor, você disse, Senhor, vem habitar dentro do meu coração, entrega a minha vida, perdoa os meus pecados, não é? Então, esse Espírito de Deus que habita dentro de você, então é esse Espírito que, sabe, que testifica com o Espírito Santo de Deus que eu e você somos filhos de Deus. Então, se você tem esse Espírito e você ainda tem, sabe, desonrado seus pais e não dado a eles a devida honra, valor, não é? Exaltação por aquilo que eles são, então você está pecando. Aí você já começa a entender um pouquinho por que a tua vida não está indo bem, né? Esse é um dos princípios assim importantíssimos. Eu estou falando a nível de pai e mãe. Então, quando a gente passa para o nível da igreja, né, Guerra? Ou seja, o relacionamento com pessoas que estão investidas de autoridade, como pastor, ou qualquer pessoa que é colocada com a função de liderança sobre as nossas vidas. Âmbito do trabalho, se você não consegue honrar aquele que está sobre a sua vida como um chefe, como um encarregado, como um coordenador, como um supervisor, independente, sabe, o título que essa pessoa, que ele ou ela possui, mas se estão investidos de autoridade sobre você, você que é cristão e o Espírito de Deus habita dentro de você, você precisa honrar. A palavra de Deus diz, inclusive, orar para as pessoas. A palavra de Deus nos desafia a orar por aqueles que estão investidos de autoridade sobre as nossas vidas, não é? Ah, mas aquela pessoa é horrível, é um péssimo chefe. Mais um motivo para você orar, não é mesmo? Não, com certeza. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.